Olá, tudo bom? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. Aqui é o pastor Paulo Nogueira e neste vídeo nós vamos tratar sobre uma curiosidade bíblica muito importante que muitas pessoas têm nos encaminhado esta pergunta e hoje ela enfim será respondida. Enfim, o que é o cantar do galo? Quando a palavra do Senhor nos diz, eu vou ler aqui o texto, em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 34, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Palavra esta dita pelo nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, justamente no episódio onde Jesus deixa bem claro aos seus talmidins, ou seja, aos seus discípulos, que eles ainda não estavam preparados para passar por aquilo que eles deveriam passar e ver o que aconteceria com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E obviamente Pedro disse a Jesus que iria com Jesus até a morte, não é mesmo? Ele disse, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus então revelou para ele uma grande verdade, dizendo, Pedro, o galo não cantará sem que antes 3 vezes você vai me negar, que vai dizer que não me conhece, você me negará 3 vezes de forma clara e veemente. E realmente todas as palavras ditas por Jesus foi o que de fato aconteceu com Pedro. Mas não se atendo à atitude de Pedro, nós queremos aqui responder esta pergunta que nos remete a esse texto que diz sobre este cantar do galo. Em que consistia este galo referido por Jesus nos evangelhos? Que seria? Seria aquela ave com pluma que nós conhecemos bem, né? Esta ave, o galo, seria esta ave que verdadeiramente ela cantou para que então se cumprisse aquilo que Jesus disse? Ou aqui nós estamos vendo uma questão cultural de expressão do nosso mestre? O que você acha aí? Antes disso, eu quero que você que está aqui no nosso canal do YouTube nos ajude fazendo chegar esta mensagem para mais pessoas. E é muito simples você fazer isso. Você, se não é inscrito, se inscreva neste canal, ativa aí o sininho de notificação. Nós estamos aqui compromissados com você, obviamente que anteriormente com o nosso Salvador, para então toda semana te trazer uma curiosidade bíblica muito importante para o seu entendimento, como é esse aqui, como é essa dúvida que ela tem prevalecido no cristianismo por muito tempo, principalmente num país como esse, o Brasil, e quantos filmes nós já vimos também relatando esse mesmo momento, o canto do galo. Existem diversos filmes cinematográficos aí que mostram a ave cantando, trazendo referência àquilo que Jesus trouxe no Evangelho, que seria então esta ave, aquela ave emplumada que cantava para anunciar a madrugada. Só que, se nós observarmos bem o contexto e também a história, nós vamos ter, obviamente, uma informação mais completa, mais concisa. E eu quero aqui fazer menção de um livro maravilhoso, de um livro espetacular. O autor dele é o Charles Swindoll. Ele tem um livro escrito Marcado para Morrer, que mostra as últimas horas, eu não lembro se são as últimas 6 horas de Jesus Cristo, aqui na Terra. E ele vai descrevendo todo o julgamento e tudo o que aconteceu com Jesus naquele processo todo. Só que Charles Swindoll também
é um grande pesquisador. E pesquisando um historiador chamado William Barclay, estou até com o nome dele aqui, ele nos traz no livro um insight espetacular e muito curioso acerca desta passagem, acerca deste momento. Observe bem, segundo William Barclay, que Charles Swindoll colocou no seu livro Marcado para Morrer, na época de Jesus, havia uma regra na lei judia, na lei judaica, existia uma regra que proibia a criação de aves como o galo, na cidade santa, pelo simples fato, porque os galos, ele tem ali a condição, você conhece bem, de porcalhar todas as coisas. Então, obviamente, eles não queriam, porque judeu tem asco alguns tipos de animais e também aves. Então existia ali uma regra, uma lei judaica que proibia em algumas localizações, algumas cidades, a criação desse tipo de ave. Só aí já nos remete uma informação muito, mas muito importante aqui. E tratando mais, é curioso que Jesus passou, obviamente, por 6 julgamentos. Você lembra que desde o momento que ele estava no monte, na hora ali onde os soldados do templo chegaram para prender Jesus, aonde então Pedro dá-lhe uma espadada, uma faca ali e tira a orelha do aluno do sumo sacerdote, onde algumas tradições o chamam de Malco. Então, daquele momento em diante, Jesus passou por 6 julgamentos. Por 6 julgamentos, Jesus passou. E você observa, eu quero trazer aqui um dado muito importante e é muito relevante, porque quando nós vamos ler um pouco mais acerca do canto do galo, fala sobre a terceira vigília da noite. A terceira vigília da noite, eu não vou, para não deixar o vídeo muito longo, mas a terceira vigília da noite seria da meia-noite às 3 horas da manhã. E que aqui a terceira vigília da noite era uma tradição romana, onde os romanos tinham essa terceira vigília da noite para algo muito importante. Essa terceira vigília anunciava para os romanos algo, ok? Então, no final da terceira vigília, que seria, no caso, em 3 horas da manhã, da meia-noite até as 3 horas da manhã, era o momento que ocorreu o primeiro julgamento de Jesus. Da meia-noite às 3 horas da manhã, Jesus ele passou pelo seu primeiro julgamento. E olha que extraordinário é essa informação para responder a pergunta dessa pessoa que enviou para nós. Esse mesmo momento, às 3 horas da manhã, acontecia a troca do turno da escolta dos soldados que faziam ali guarda na Fortaleza Antônia. É isso mesmo. Às 3 horas da manhã, ou seja, no período da meia-noite às 3, que é a terceira vigília, mas quando dava 3 horas da manhã, havia ali uma troca dos guardas que fazia ali guarda na Fortaleza Antônia, que era justamente a casa do governador Pôncio Pilatos. Ali existia a casa deste governador Pôncio Pilatos. Então os guardas que guardavam ali o palácio do governador Pôncio Pilatos, eles tinham seus horários, seus turnos de trabalho. E às 3 horas da manhã, este turno havia substituição, ou seja, o soldado que estava ali em guarda, ele era substituído por outro. E observe bem, e esta troca de turno era anunciada, pasmem, com um toque de trombeta. 3 horas da manhã, agora precisa trocar de turno. E como que se trocava de turno? Como eles sabiam que eram 3 horas da manhã? Como anunciar isso? Era através de um toque de uma trombeta, que em latim chama-se
Galicium, em latim, esse toque dessa trombeta, me perdoa, chama Galicium. Olha que importante, olha que extraordinário essa informação. Que traduzido em português, veio justamente o cantar do galo, ou canto do galo, ou cantar do galo. E da mesma sorte, você observa que o exército brasileiro também, quando dá a alvorada, né, o horário correto, se toca-se uma trombeta anunciando que um novo dia estava chegando. Me perdoa. Então você observa que o Galicium, né, que é conhecido como cantar do galo, é para reforçar essa assertiva que queremos recorrer do costume judaico citado, inclusive por Jesus, de dominar a terceira vigília da noite como cantar do galo. É cultural isso que eu vou falar agora. Os romanos tinham a terceira vigília da noite, ou seja, da meia-noite às 3 horas da manhã, eles tinham essa vigília e tinham um determinado nome para elas. E o nome para essa vigília, do período da meia-noite às 3 horas da manhã, eles chamavam de cantar do galo. Porque quando dava exatamente 3 horas da manhã, se tocava o Galicium, né, isso em latim, que em português traduzido é o cantar do galo, né, o canto do galo, ou cantar do galo, aonde anunciava o momento de haver ali a troca do guarda que estava de serviço. Eu acredito que você nem imaginava uma coisa dessa. Quantas vezes nós vimos em filmes a ave ali voando, né? Em alguns filmes a ave cantando, né? Aquele corococó, e Pedro negando Jesus. Mas nós não podemos de forma alguma trazer numa mensagem ou até mesmo ensinar, esquecendo da parte cultural. E a parte cultural daquela nação que estava ali de sobremodo subjugando os judeus, eles tinham a terceira vigília da noite com o nome de cantar do galo, porque às 3 horas da manhã se tocava o galício e a guarda pretoriana que guardava ali a fortaleza Antônia, onde Pôncio Pilatos habitava, tinha como residência, como moradia. Então aquele guarda era anunciado que chegou o fim do período de guarda dele, que outro viria para rendê-lo. Então quando a palavra do Senhor fala o cantar do galo, está dizendo o período romano que eles têm da meia-noite às 3 da manhã, e uma trombeta é soada para anunciar o momento da troca de turno de um guarda para o outro. Então não é ave, não é uma ave que canta para que então acontecesse aquilo que Jesus falou para Pedro previamente que iria acontecer. Então aqui eu trouxe para você então esta curiosidade bíblica muito importante. Mas eu quero que você nos ajude. Muitas pessoas têm dúvida acerca deste assunto. Eu quero que você nos ajude, né, compartilhando esse vídeo com as pessoas do teu ministério, da igreja que você é membro, né, com os irmãos de igreja, para que eles também tenham esse mesmo entendimento que você agora tem. Fique aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.